Salve, salve galera, muito boa noite e vamos voltar, né, aos nossos Golden Daily Brief. A partir de hoje eu vou estar fazendo todo dia para vocês, que é uma breve explicação de como foi minha visão do ouro durante o dia, tá? Lembrando que vão ser videozinhos curtos aqui de 3 a 5 minutos, só para poder passar minha visão e o que eu achei de mais interessante aqui no ouro, tá? Esse tipo de vídeo geralmente é para você que quer começar a especializar no ouro, então como eu tenho feito bastante um trabalho de me especializar no ouro, eu estou querendo começar a compartilhar com você, beleza? De antemão, eu peço já que você se inscreva aqui no meu canal do YouTube, por gentileza, porque assim o YouTube entende que é relevante e ele acaba entregando para mais pessoas. Se puder deixar o likezinho também, eu agradeço bastante. E compartilhe com amigos e familiares que vocês acreditam que têm interesse nesse tipo de conteúdo do ouro ou do mercado financeiro, beleza? Vamos nessa. Hoje, 24 de abril, tá? Segunda-feira, o que aconteceu com o Gold? Se vocês perceberem, o Goldzinho, ó, ele já está lateralizado há um tempo, tá? Ou seja, e ele está no mercado lateral. Se ele está no mercado lateral, como vocês podem ver aqui, ó, eu marquei aqui em cima uma região bem forte de resistência e aqui embaixo uma região bem forte de suporte. Então, já de base, o que a gente pode pensar? Toda vez que o ouro chegar nessa região aqui de cima, ó, a gente vai pensar em venda, e toda vez que ele chegar nessa região de baixo aqui, a gente vai pensar em compra, tá? E eu queria mostrar para vocês rapidinho como é que estava os bons americanos hoje, só para você ver como essa correlação um pouco... É uma correlação forte, tá? Como eu sempre falo para vocês. A correlação do Gold com os bons americanos, quanto maior o espaço de tempo, né? Quanto maior o tempo gráfico, mais forte a correlação. Quanto menor o tempo gráfico, mais fraca a correlação. Mas mesmo assim eu vi uma correlação bem similar hoje, óbvio, inversamente proporcional, né? Ambos no mesmo tempo gráfico, então eu tenho o Gold aqui M15 e eu tenho o gráfico dos bons americanos também M15, tá? O dia começou aqui, ó, e vocês percebem que ele tentou romper aqui, ó, se a gente for olhar um pouquinho para trás, tem uma resistência bem forte aqui, inclusive é no suporte que virou resistência, tá vendo? Na região aqui do 1587, ele tentou romper com força e voltou com tudo. Se vocês forem ver o movimento do ouro, é bem similar, ó. Ele tentou vir para baixo, tá? Rompendo esse fundinho aqui, depois ele voltou com tudo, tá? Então, quando vocês começarem a identificar momentos de força, por exemplo, ó, esse candle aqui, ó, esse candle verde é um candle de força. Esses dois candles aqui, ó, são candles de força, tá? Então, quando vocês começarem a ver uma alta volatilidade nos bonds, tentem sempre observar o ouro também, porque ele pode estar tendo essa volatilidade no sentido inverso, tá? Então, uma vez que eu marquei aqui as principais regiões, tá vendo? Eu marquei aqui as regiões de resistência e de suporte. Eu vou tentar trabalhar no médio e longo prazo nessas regiões, mas no curto prazo eu vou tentar fazer alguns suportes e resistências menores, tá? Não sei se algum de vocês lembram que eu ensinei aqui o suporte e resistência raiz. Então, hoje, o que aconteceu com o suporte e resistência raiz aqui, tá? Para quem gosta de operar esse setup. Basicamente, né, pensando aqui na parte da manhã, a gente teve a oportunidade aqui, tá vendo? Bastante oportunidade aqui. Então, se você entrou basicamente aqui, esperando que o Goldzinho pudesse voltar, então, ó, tem uma regiãozinha aqui, ó, bem aqui, tá vendo? Ia ficar exatamente aqui, para quem conhece setup, ó, teve duas oportunidades aqui. A gente colocaria o nosso top loss aqui em cima e botaria basicamente 1 para 1, o gainzinho ficaria aqui, tá vendo? Eu pegaria uma parte só desse movimento inteiro, tá? E aqui embaixo, ó, tem uma região bem legal também de suporte. Aqui provavelmente teria sido stop loss, mas aqui, ó, teria sido outro gainzinho também que a gente pegaria aqui para cima. Como eu falei, o pessoal que gosta bastante de operar suporte e resistência, tá? Então a gente teve essa região aqui contra essa região aqui, ó. Se vocês forem ver, ó, ele foi, voltou, fingiu que rompeu, foi e voltou novamente. Então deu algumas oportunidades bacanas, tá? Não daria para dar alguém do dia, mas daria para sair levemente positivo durante o dia, tá? Uma coisa bastante interessante também que eu olho no Gold é os pivot points, tá? Se você ver, ele respeitou muito o pivot point, então eu gosto de deixar sempre uma média móvel exponencial de 21, tá? E esse pivot point aqui, ó, o que são os pivot points, people? Para quem não conhece, galera, o pivot point é como se fossem as principais regiões de suporte e resistência, tá? Só você ir lá na biblioteca e procurar um indicador pivot point. O amarelinho é o próprio pivot point. Aqui a gente tem o R1, R2 e R3. Aqui a gente tem o S1, o S2 e o S3, tá? Sendo resistência 1, resistência 2, resistência 3, suporte 1, suporte 2 e suporte 3, tá? E se vocês perceberem o que aconteceu com o Gold, ó, ele começou à noite querendo dar um pullbackzinho da noite, ó, então ele começou aqui embaixo, veio e tocou na média. Geralmente tem uma forma que a gente opera, né, que toda vez que ele toca na média de 21, a gente aprendeu até com o nosso grande mestre Jackson aí, ó, toda vez que ele está próximo da média, ó, você vê que sempre é uma comprinha. E ao contrário, a mesma coisa, ó, venda, venda, ó, compra, compra, ó, encostou aqui, venda. Aqui teria sido loss a única vez, tá vendo? Que não respeitou que nem as outras. E aqui também eu entrei vendidinho,
tá? Mesma coisa, a gente protege acima aqui, ó, uma gordura legal, próximo do pivot point do dia anterior, e mede geralmente também 1 para 1, tá? Então, o pessoal que estava na live lá de noite, a gente pegou uma operaçãozinha aqui, ó, nessa média de H1, protegendo nosso stop loss acima do pivot point. E aí, ó, a gente tinha colocado mais ou menos, a maioria das pessoas tinha colocado mais ou menos nessa região aqui, ó, o gain. Então, basicamente, de madrugada ali, ele deve ter batido do nosso gainzinho, tá? Se vocês perceberem, o ouro respeita muito o pivot point. Olhem para trás para você ver, ó, basicamente ele respeita muito. Quando ele rompe o pivot point, geralmente ele vai buscar o próximo região de pivô. E ele sempre vai estar buscando ficar próximo da média. Foi o que aconteceu hoje, ó. Entre subidas e descidas, ele sempre ficou aqui por volta na média, tá? Muita gente perguntou, Pipo, aqui seria outra venda? Nesse caso aqui, eu não acharia interessante vender, por quê? Porque a média, ó, o ideal era ela estar inclinada para baixo. Nesse caso aqui, ela está começando a lateralizar, podendo dar sinal de que o gold pode fazer um movimento de lateralização entre essas regiões aqui, ó. Então, não é interessante para a gente que tenta buscar tendência. Para quem opera suporte e resistência, é maravilhoso, tá? Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês era a parte de notícias. Como a gente está se especializando no Gold, uma parte bem interessante, um site bem interessante para a gente olhar, é o Metals Daily, tá? Que é esse site aqui, ó. Vou deixar aqui na descrição do vídeo do YouTube o Metals Daily, tá? Que é um site onde você pode estar entrando para ver todas as notícias do Gold. E outro site bem interessante também, galera, é esse aqui, ó, que eu vou deixar também na descrição, tá? Que é o gold.org, desculpa, que é o World Gold Council, que é basicamente o Conselho Mundial do Ouro. Tem muito material bacana de estudo, tá? Então, tanto o Metals Daily quanto o World Gold Council, eu vou estar deixando aqui no link da descrição do vídeo para você estar clicando e acessando, tá? Falando aqui do Metals Daily, que é o que eu mais gosto, tem algumas notícias bem interessantes, tá? Geralmente eu costumo ler todas as notícias durante o dia. E tem algumas aqui em comum, ou em comum, ó, tem algumas aqui que são bem relevantes que eu sugiro vocês lerem. Por exemplo, essa aqui, por exemplo, que foi o que a gente estava falando na estante. Perspectiva do ouro depende do FONC, tá? Já que o rendimento de 10 anos dos Estados Unidos depende abaixo de abril. Ou seja, falando, ó, da correlação do ouro com o quê? Com os títulos de 10 anos que a gente olhou na estante, tá? Outro notícia interessante aqui, deixa eu ver aqui, ó, falando sobre a consolidação, tá vendo? Inclusive da prata e do ouro. Deixa eu ver outra notícia interessante. Eu acho que está aqui mais para baixo, outro interessante. Deixa eu baixar um pouquinho mais a tela aqui, ó. E tem outro aqui, deixa eu ver se tem outro interessante aqui. Aqui, por exemplo, ó, o ouro lutará por 1.800 antes da decisão do Fed na quarta-feira. Então, quarta-feira tem decisão de taxa de juros dos Estados Unidos e esse artigo aqui ele fala que o ouro vai tentar buscar os 1.800 antes da quarta-feira, tá? Se você for perceber aqui, ó, os 1.800 ele beliscou aqui, ó, mas não chegou nos 1.800 lá na quinta-feira. Se a gente for botar aqui, os 1.800 está aqui, tá vendo? Nessa linhazinha aqui. E você vê que ele chegou próximo e recuou. Então, segundo lá o artigo, ele vai tentar, antes da quarta-feira, né? No caso, acredito que amanhã, segundo o artigo lá, ele vai tentar buscar esse topinho aqui de novo, tá? Então, vamos ficar ligado aí no rendimento dos títulos americanos, vamos ficar ligado para ver se o dólar, né? O SDX vai continuar caindo. Caso o SDX continue caindo e o rendimento dos títulos volte a cair, é muito provável que esse goldzinho possa vir buscar esse 18 bola-bola, tá? Todos os ativos, eles têm uma atratividade muito forte por números fechados, ó, 18 bola-bola, 1.800, é um número que o gold tem buscado há um bom tempo já a tentar fazer um teste nessa região, beleza? Deixa eu voltar minha imagem para cá. Então, pelo vídeo de hoje é isso, espero que tenha gostado. Como eu falei, se gostou desse videozinho, deixa o like aqui, porque ajuda muito o canal. Se puder compartilhar esse vídeo com seus amigos também, ou pessoas que você acha que tem interesse no mercado financeiro, pode ficar à vontade, tá bom? Eu fico por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.